então, vou retomar aqui. Nessas duas, então, ações penais, 501, 23, 31, 04, 502, 58, 47, 91, depoimento do senhor Mário Frederico Mendonça Góes. Senhor Mário, como lhe adiantei, então, o senhor está aqui como acusado, na condição de acusado pela nossa lei, o senhor tem o direito ao silêncio. Se o senhor usar esse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas fui informado e consta já nos autos que o senhor fez um acordo de colaboração com o Ministério Público, através do qual o senhor assumiu o compromisso de falar a verdade no processo e renunciou a esse direito ao silêncio. É isso mesmo, senhor Mário? Sim, senhor. Nessas condições, então, senhor Mário, o senhor pretende honrar esse compromisso, o senhor não tem mais daí esse direito ao silêncio, e eu vou lhe advertir, inclusive, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica, inclusive, sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. Silêncio pela ordem. Inclusive, daí tem que ser no microfone, doutor. Tá. Excelência, um questionamento. Na quinta-feira passada, a defesa indagou a Vossa Excelência se o acordo já havia sido homologado, e Vossa Excelência disse que ainda não. Foi homologado, daí foi trasladado, né? Não. É por isso, essa é a minha pergunta, justamente porque não consta do processo, eu gostaria de esclarecer essa dúvida. Ele fica lá dizendo. Bem, ao que me consta foi homologado, ela vai procurar aqui, mas de todo modo foi homologado, certo? Mas foi homologado pelo senhor? Sim. Tá, obrigado. Tá bom. Depois você checa aí. Bem, então, seguindo aqui. Então, como ele dizia, senhor Mário, o senhor, então, tem esse compromisso de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal. Inclusive, se o senhor incriminar alguém indevidamente, igualmente fica sujeito a um processo criminal, certo? Sim, senhor. Para a justiça, senhor Mário, interessa aqui unicamente a verdade que o senhor tenha conhecimento, certo? Sim, senhor. Senhor Mário, pelo que foram ouvidas aqui testemunhas, o senhor tem uma habilitação técnica nessa área naval, isso? Eu sou engenheiro naval. O senhor desenvolvia suas atividades, o senhor tinha alguma empresa própria, através do qual o senhor desenvolvia suas atividades? Eu nos últimos anos, eu trabalho há mais de 50 anos, mas nos últimos anos, nos últimos 28 anos, eu tive a Rio Marine e uma companhia Mago Consultoria também. Essa Rio Marine, ela fazia... Qual que era o tipo de serviço dela? Ela fazia projetos técnicos? Ela fazia que tipo de trabalho técnico? Nós fazíamos projetos tanto nas áreas técnicas como um pouco na área institucional e na área de relacionamento entre os clientes, como não só na área marítima, mas como quando o mercado em si, na área marítima caiu, nós começamos mais e mais na área de óleo e gás. E eu tenho aqui os depoimentos que o senhor prestou na colaboração. O senhor admitiu que o senhor também utilizou a sua empresa para fazer repasse de valores, é isso? É verdade. O senhor mantinha um controle contábil, documental desses pagamentos, desses valores? Isso era um sistema muito complexo, na qual eu trabalhava basicamente com o senhor Pedro Barusco, que tinha realmente um controle bem detalhado, e eu procurava acompanhar para poder prestar contas a ele desses acontecimentos. O senhor pode me descrever quando começou esse seu relacionamento com o senhor Pedro Barusco, no que se refere a esse pagamento de comissões, propina, valores? Pelo que eu me lembro, em torno de 2004. Essa é a data mais ou menos que eu me lembro, porque eu não tenho todos esses documentos mais em mão. E como foi sua iniciativa, foi iniciativa dele? O senhor pode me descrever sinteticamente como isso ocorreu? Sinteticamente, no início de 2014... 2004, né? 2014. 14? Eu tinha esses dados anteriormente. Sim, perfeito. Mas no início de 2014, o senhor Pedro Barusco estava muito assustado com o processo da SBM, que ele tinha acho que algum envolvimento,
e que ele me falou que tinha construído advogados na Holanda, na Suíça, aqui no Brasil e tudo, e que me recomendava, me sugeria, me pedia que ele tinha destruído todos os documentos dele, dessa nossa, digamos assim, contabilidade, ou desse controle, sugeriu que eu fizesse o mesmo, o que eu basicamente fiz. Destruir toda essa documentação de controles desses recebimentos. Mas como começou o seu relacionamento com o senhor Pedro Barusco no que se refere a esse repasse de valores a ele? Na realidade, nós começamos, ele me procurou, dizendo que já fazia isso há algum tempo, que precisava de uma pessoa como eu para ajudá-lo a receber de alguns fornecedores, que tem alguns que ele receberia direto e outros ele gostaria de me utilizar, usando o fato que minha companhia era uma companhia bem conhecida, uma companhia que tinha um nome no mercado, e que com isso não teria problema nenhum se eu passasse a receber. Eu tive minhas certas dúvidas de momento, mas ele me assegurava no momento que aquilo era uma coisa muito, muito maior, e que ele recebia, mas que tinha poderes superiores também que recebiam, e que não teria problema, eu não iria ter problemas com esse tipo de operação. E por quanto tempo durou essa relação do senhor com ele, esses repasses? Eu acho que até 2010, talvez início de 2011, que eu me lembre. E o senhor repassou dinheiro, então, ao senhor Pedro Barusco, que era gerente de engenharia da Petrobras, é isso? Exatamente. O senhor passou dinheiro para outros dirigentes ou empregados da Petrobras? Que eu me lembre, não. Eu me lembro... Hoje eu me lembro que só repassei a Pedro Barusco. Eu não tenho em mãos alguns documentos que eu estou esperando chegar, porque eu repassava de 3 maneiras, como o senhor deve ter visto ali. Então eu não sei, eu tenho que checar nas informações das contas externas se tem algum outro que eu possa descobrir se tem alguém, mas em princípio meu único relacionamento era com Pedro Barusco, era a única pessoa com quem eu tratava desse assunto. Os valores que o senhor repassava ao senhor Pedro Barusco eram só para eles ou eram para outras pessoas também? Bom, e que eu saiba, meu assunto era só com ele. Ele dizia que tinha uma divisão, que essa divisão incluía outras pessoas. Tanto que a divisão, como eu detalhei aí no meu depoimento lá ao delegado, era basicamente o valor que fosse divididos por 6, na qual ele dizia, eu nunca fui checar, que tinha uma divisão que era 2 para ele, 2 para Renato Duque, um para mim e um que era dividido 60% para ele e 40% para mim. Às vezes ele dizia que em vez de 6 era 7. E a divisão também era 2 para ele, 2 para Renato Duque, um para alguém que eu não sabia quem era, um para mim e aquele outro dividido 60-40. Isso era a maneira que a gente fazia. Mas essa divisão que o senhor mencionou em 6 ou em 7, o senhor fazia, o dinheiro seguia caminhos diferentes? Ou ele tinha? Não, ele que recebia a parte, eu ficava com a minha parte e ele recebia a parte dele, ou 4,6 ou 5,6, e isso era feito, não era assim num contrato, né? Uhum. Porque além de ser, eu recebi, infelizmente, através da Rio Marine, mas eu recebi também em espécie e recebi na conta que eu criei lá fora a pedido dele, a apresentação dele no banco que ele tinha conta. Tá, mas nessa divisão entre 6, o senhor passava tudo para o senhor Pedro Barusco e ele fazia daí os repasses, ou o senhor diretamente já fazia os repasses separados? Eu nunca repassei a ninguém, a não ser a Pedro Barusco. O senhor nunca tratou desse assunto, por exemplo, com o senhor Renato Duque? Nunca tratei esse assunto com Renato Duque. O senhor conhecia o senhor Renato Duque? Conheci poucas vezes, eu acho que não tive mais de que 4
oportunidades, 4 ou 5 talvez reuniões, e nunca tratei desse assunto. Inclusive o Pedro pedia que isso não fosse tratado com ele, era só com o Pedro realmente que eu tinha que tratar. Ele já foi na sua empresa, o senhor Renato Duque, na Rio Marini? Renato Duque nunca teve na Rio Marini. E o senhor Pedro Barusco? Sim, ele teve algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes. Poucas, acho que 2 ou 3, não mais que isso. O senhor tem mais ou menos aproximado quanto que o senhor repassou nesses anos todos ao senhor Pedro Barusco? Olha, eu não tenho porque eu não tenho mais os dados. Eu só tenho os números que eu ouvi do Pedro Barusco. Né? Ele fala dos 20 milhões de dólares, 20,4 ou alguma coisa assim, milhões de dólares na conta externa. E ele fala, se eu não me engano, de um número que eu não tenho certeza qual é, mas há uma menção dele a esses números. Eu não tenho, aqui no momento eu não tenho os papéis, mas eu lembro que ele falou acho que ele deve ter falado mais uns 10 a 20 milhões de reais, eu não me lembro bem. Esses números eu não tenho certeza, não quero confirmar porque eu estou falando a verdade. Como o senhor já mencionou agora de passagem, como o senhor fazia esses repasses para o senhor Pedro Barusco? De 3 maneiras. Né? Quais seriam as 3 maneiras? Uma era através da conta no exterior. O senhor quer que eu fale sobre a conta? Sim. Agora, especificamente, a cada um. Essa conta ele pediu para eu abrir no banco no Banco Safra. Ele me apresentou a uma senhora, a senhora Denise Cos, numa reunião no Cisa Park, no Rio, no Hotel Cisa Park. Pediu que eu abrisse uma conta com ela, onde ele já tinha, disse que já a conhecia há muitos anos, e toda a operação de abertura da conta foi feita por ela. Qual conta era essa? Essa Maranelli. Maranelli. Banco Safra em que país? Na Suíça. O senhor tinha outra conta Maranelli em outro país? Nunca tive outra conta Maranelli, também fui surpreendido nessa denúncia que teria uma conta Maranelli num banco da Alemanha, que eu nunca tive essa conta, nunca soube, nem nunca criei essa conta. Quem que o nome Maranelli, o senhor que escolheu ou veio de onde? Não, a dona Denise, ela era que criava as companhias e ela que sugeria, pode ser esse. Normalmente, Maranelli veio de uma companhia que ela tinha em mãos. E o senhor usou essa conta para qual propósito específico? Eu usei ela basicamente, eu recebi pagamentos lá fora, mas também recebi de contratos que eu tinha com companhias lícitas, contratos lícitos, que eu recebi uma pequena parte, recebi a maior parte aqui no Brasil e recebi uma pequena parte lá fora. A maior movimentação dessa conta diz respeito, então, a pagamento de valores ao Pedro Barusco? Eu diria que sim, eu não tenho os extratos do momento. Nós estamos pedindo os extratos para poder exatamente a gente ter uma ideia de tudo isso, para ficar bem conformado, mas eu tinha bastante recebimento para ele, e fazíamos essa divisão, englobando todos os recebimentos e pagamentos dentro dessa divisão. A partir da conta Maranelli, como é que o senhor repassava os valores para ele? Na realidade, acontecia o seguinte: como a conta era, na realidade, uma conta em que ele, de uma certa maneira, foi o mentor, e a Denise era bem ligada a ele, a gente, nas reuniões que fazíamos para acerto de contas, ele perguntava se tinha chegado algum valor X. Checa se chegou este valor. Eu checava esses valores tinham recebido, havia a confirmação, e nós discutíamos, então, como pagar. Então, ele pedia, a gente acertava o recebido do contrato, porque dos contratos da Rio Marini, eu nunca passei nada para ele. Ou seja, os dinheiros da Rio Marini nunca saíram para nenhum pagamento ilícito. Então, eu compensava ou com os dinheiros recebidos em espécie ou com os lá de fora. Então, a gente fazia as contas, definia um número, e eu ligava para a Denise e pedia para transferir para a conta do amigo.
E eu nunca... Conta de quem? Do amigo. O amigo era o Pedro Barroso. Ah, sim, sim. E eu nunca soube o número nem nome de conta dele. Quem cuidava disso tudo era a Denise. É importante mencionar que quando eu operava alguma coisa do dinheiro que eu recebia, normalmente eu tinha que mandar um fax para a Denise, dando o número da conta e dizendo para quem que conta e quanto pagar. Nas contas, transferências para a conta dele, eu nem mandava nada por escrito, eu simplesmente avisava para ela, transfere tanto para a conta do amigo. E ela até dizia, ela que decidia, porque ela também falava muito com ele, vamos pagar isso em 5, 10, 6, 7, 8 vezes. E ela pagava isso, transferia para as contas dele. Outras contas o senhor utilizou no exterior? Mais uma conta, que é a conta FAD. Essa conta foi feita especificamente porque estava muito complicado, as operações eram muito complicadas. E nós tivemos um recebimento específico, aí eu criei uma conta FAD especificamente para receber de um contrato específico, acho que um contrato, não sei se um ou dois, mas acho que é um contrato basicamente que eu recebi na FAD. Essa FAD foi o senhor que abriu ou foi o senhor? Foi a mesma coisa, foi a Denise. Aí já sem o Pedro apenas discutimos, e aí eu abri a conta FAD, mas ele, na primeira ele estava junto, digamos, na segunda ele já não. E o senhor repassou os valores da conta FAD? A conta FAD, quando a dona Denise saiu do Banco Safra e foi para o Banco Lombard Odier, eu pedi então ela para encerrar a conta, porque havia, segundo as nossas contas, uma falta de dinheiro a pagar para ele. Então esse dinheiro foi todo transferido para ele e a conta foi encerrada, a conta FAD, no momento que ela saiu do Safra e veio para o Lombard Odier. E eu pedi a ela, na época, até para que ela também encerrasse a Maranelli e abrisse uma nova no novo local. Mas ela não fez isso. Ela manteve a Maranelli, disse, não, vou manter a Maranelli, porque tinha investimentos, e manteve a Maranelli no Lombard Odier. Alguma outra conta? Parece que o senhor faz referência a outra conta. Eu tenho uma conta que essa não tem nada a ver com Pedro, mas também foi aberta no Lombard Odier, porque quando eu morei fora, eu também, desde antes, eu já tinha uma conta que eu tinha lá fora de dinheiros lícitos, desde a época que eu morei na Alemanha. Começou num banco que acho que era American Express, depois foi variando, e quando a Denise, depois ele era Merrill Lynch, e quando a Denise veio para o Lombard Odier, em função das confusões na época de Merrill Lynch, etc., eu transferi essa conta, eu fiz uma nova conta, mas essa conta não teve nada a ver com operações nenhuma daqui. É uma conta que eu me comprometi a devolver também, chama-se Maiana. Essa conta não foi utilizada, então, para repasse de propinas? Nada. Eu vou só interromper aqui só para ver se a gravação deu certo, para nós não temos que refazê-la, né?